Foi dia que a luz acabou e eu tive uma das noites mais aterrorizantes da minha vida. Há um bom tempinho atrás, em um dos aniversários da minha avó, todo mundo decidiu se reunir na casa dela, porque o tempo na minha cidade estava horrível. Já fazia uns 3 dias que estava chovendo, um temporal, era raio, era trovão, era relâmpago. Quando anoiteceu e começou a ficar tarde da noite, e chegou a hora de todo mundo ir para sua casa, a chuva começou a ficar muito mais forte. E aí, a luz acabou. Com isso, ficou muito perigoso a gente sair da casa da minha avó. E todo mundo teve que dormir lá. Eu, meus pais, meus irmãos, meus primos, meus tios. Porém, antes de dormir, a minha avó decidiu contar uma história pra todo mundo que tava ali. Ela adorava contar essas coisas pra gente. Mas a parte ruim é que ela tinha umas histórias muito sinistras. E a história do dia era O Menino do Escuro. Gente, vê se isso é uma história pra contar no dia que a luz acabou. Não, cara, não. Eu tava com medo, mas eu amava as histórias da minha avó. Fazer o quê, né? E aí os adultos começaram a acender as velas, pra gente não ficar na escuridão. Todo mundo se reuniu na sala, a minha avó sentou na poltrona dela com a velinha e começou a falar. Basicamente, ela contou sobre uma lenda de um menininho perdido, que ficava vigiando as pessoas de noite, mas que ninguém nunca tinha visto o rosto dele, porque ele só aparecia quando tava escuro. E a minha avó também disse que é por isso que os jovens tinham que dormir cedo, porque de acordo com ela, o menino do escuro adorava ficar vigiando as últimas pessoas da casa a dormir. Quando ela terminou de contar a história, gente, eu tava tão nervoso e com tanto medo que tinha uma poça aqui debaixo do meu braço, de tanto que eu tava suando. Mas era só mais uma história e tinha chegado a hora de dormir. Aí os adultos foram todos dormir nos quartos que tinham na casa, e eu, meus irmãos e meus primos ficamos todos juntos na sala, junto com a minha avó, pra dormir lá. Tava tudo bem. Tirando o fato de que tava sem luz, não tinha nada pra fazer, a minha avó tinha deitado no sofá, virou pro lado e dormiu, apagou, e só tinha uma vela acesa lá na estante da sala. Uns minutos foram se passando e o pessoal começou a dormir, cair no sono. E eu tava assim, ó, morrendo de medo, imaginando o que ia acontecer quando a vela acabasse. E na casa inteira, a única outra pessoa que ainda tava acordada era a minha prima mais velha, que tava do meu lado. E ela tava lá, amarradona, jogando um joguinho no celular dela que ainda não tinha descarregado. E de repente, eu ouvi um barulho. Parecia que era alguém batendo na madeira. Tipo assim, ó. Aí eu olhei assim pra minha prima e falei, prima, tu ouviu? Tu ouviu isso? Aí ela falou pra eu não ligar não, porque devia ser o meu irmão mais velho. Porque ele tinha essas brincadeiras boba mesmo. Enquanto ele não perturbava alguém, ele não sosseguia. E vi, gente, que ele tava até roncando, tava babando assim, ó. Só que aí, vindo da direção da cozinha, a gente escutou um barulho assim, ó. Tipo como se fosse alguém arrastando uma cadeira. E tava muito claro que não tinha sido meu irmão. Então quem foi? Só que dessa vez, a minha prima também ouviu. E aí eu falei com ela, que eu tava com medo por causa da história que a minha avó tinha acabado de contar. Aí a minha prima falou assim, ai primo, deixa de ser bobo. A minha avó sempre conta essas coisas pra gente ficar com medo e dormir cedo. E foi aí que eu não sei se deixaram uma janela aberta ou uma porta aberta, o que aconteceu. Mas chegou um vento lá na sala. E a vela apagou. A gente ouviu uns passos correndo. Na hora eu agarrei no braço da minha prima, porque ficou tudo escuro. Tava um silêncio. E a única luz que a gente tinha era do celularzinho que a minha prima tinha na época. Mas ele não tinha lanterna, então só dava pra iluminar pela tela. Aí ela ficou mirando assim, ó, a tela do celular, pra ver se ela via alguma coisa. Só que o que acontece quando você fica muito tempo com a tela assim, sem mexer nela? Isso mesmo, apaga. E na primeira vez que o celular dela apagou, na direção do corredor que tinha na casa da minha avó, a gente ouviu um barulho assim, ó. Parecia que era a porta do banheiro. Aí ela acendeu a tela do celular de novo e ela tava fingindo que não tava com medo, mandando me acalmar, falando que era só o vento. Mas eu sei que ela tava toda cagada também. E enquanto a gente tava lá, ó, no colchão paradinho assim, ó, iluminando as coisas com a tela do celular de novo, o banheiro ficava lá no final. E a luz da tela não chegava muito bem lá. Mas lá naquele lugar meio escuro, deu pra ver direitinho o formato de uma criança que parecia um menino lá na porta do banheiro assim, ó, olhando pra gente. Quando eu vi, eu peguei a coberta e me cobri e me agarrei na minha prima. Aí ela falou assim, ai, credo, eu vou dormir. Fingindo que tava tudo bem. Mas dava pra ouvir o coração dela. Tava muito acelerado. E ela também tava tremendo. Ou seja, ela tava morrendo de medo. Aí ela se encolheu e se cobriu também. E botou uma música baixinho pra gente ouvir no celular dela. Pra ver se eu e ela ia conseguir dormir, né? Porque por nada nesse mundo a gente ia olhar na direção do banheiro de novo. Depois de um tempo a música tocando e a gente abraçado assim, com medo, a gente finalmente ficou com sono e dormiu. Será que realmente tinha um menino na porta? Ou era a nossa imaginação? As histórias da minha avó eram verdade? Ou apenas mexiam com a nossa cabeça? Eu, sinceramente, não sei. Eu só sei que até hoje, sempre que eu me encontro com a minha prima, nós dois relembramos isso que aconteceu. Até hoje, quando ela vai dormir, ela prefere que tenha alguma luz acesa. E eu, sempre que a luz acaba, fico com frio na barriga. Mas e você aí? Já teve medo dos... Oi, enquanto esse vídeo vai passando, se liga nessa fofoquinha. Estávamos na época do Free Fire. Era um dos jogos mais falados e mais jogados da atualidade. E todo mundo tinha um objetivo: alcançar a patente de mestre. E um certo dia, quando a gente estava tendo aula com a professora de matemática, que era uma das professoras mais temidas e mais odiadas daquela escola, e eu tenho medo dela até hoje. Só que não, o nome dela é Alessandra, e eu falo mesmo. Aí tinha um mini querido na minha turma chamado Daniel. Pensa em um garoto viciado em Free Fire. Ele jogava a aula inteira. Só que nesse dia a professora Alessandra viu ele jogando na aula dela. Assim que a menina descreveu que ela tava passando no quadro, ela virou o pescoço igual uma coruja e com o olhar da morte
morte, avistou o Daniel jogando Free Fire. Chegou na frente da cadeira dele e falou assim: Daniel, me entrega o seu celular agora. Pessoas com seu nível de intelecto deveriam treinar os neurônios pra estudar e não pra gastar em joguinhos patéticos como esse que você tá jogando. Aí o Daniel pediu, pelo amor de Deus, pra professora não pegar o celular dele, que ele tava quase pegando o mestre, que era a última partida, ele só precisava de 20 pontos. A professora disse que não queria nem saber, que se ele não entregar o celular, ele ia pra direção. Aí a professora, bem pena, pegou o celular dele, foi até a mesa dela, botou uma sacola transparente, fechou a saquinha e antes de sair da porta da sala, falou assim pra ele: Daniel, você só pega o seu celular a partir de amanhã com um responsável presente, ok? Foi e levou pra direção. Daniel se irritou, Daniel chorou, Daniel bateu a cabeça na mesa, mas o estresse passou, a professora voltou e ele só falou uma coisa pra ela: pode ficar tranquila, professora, se prepare, que eu vou pedir pra minha mãe vir buscar meu celular amanhã, tá? No dia seguinte, estávamos infelizmente tendo aula de matemática de novo. Tava lá a professora Alessandra sentada na cadeira dela, analisando todo mundo com um olhar biônico pra saber quem estava copiando ou não a matéria, até que de repente, dá um barulhão, bluff! Era a porta da nossa sala se abrindo na base de um chute, sei lá o que foi aquilo. Uma mulher gigante entra na porta de vestido, sandália. Depois que aquela mulher já tava dentro da sala, tinha dado uns 3 passos pra dentro, ela olhou pro Daniel e falou assim: filho, arruma teu material que você vai sair mais cedo hoje. Virou pra professora e falou assim: você que é a professora que tomou o celular do meu filho, não é isso? Se ele chegar em casa reclamando mais uma vez que você ou qualquer outra pessoa dessa escola encostou em algum dos pertences dele de novo, nós teremos um problema e eu vou resolver na base da minha mão, hein? Aí a professora, diante daquele circo com uma mãozada, fazia ela virar um slime, levantou super calma e pediu pra mim, Romin, o mais fofoqueiro da escola, pra sair de sala, chamar um inspetor pra resolver aquilo ali. Vocês acham mesmo que eu ia perder aquele barraco? Na hora, eu dei uma desculpa, falei que meu pé tava ruim e dei a ideia dela pedir pra Lívia. A professora pediu pra Lívia, que é uma das meninas mais lerdinhas da minha sala, e eu pensando que a Lívia ia ficar chateada porque ela ia perder a fofoca, ela ficou toda animada e falou assim: professora, deixa que eu vou, por favor. Essa moça grande tá gritando muito. Aí eu aproveito e pego o gelo pro pé do Rômulo. A moça olhando assim pra Lívia, ó. Aí a professora deixou e foi a Lívia, toda saltitante pelo corredor. E o barraco continuou. A mãe do Daniel tava gritando cada vez mais alto. E a professora conversava com ela o tempo todo assim, ó, bem plena. Aí teve uma hora que a própria professora Alessandra falou assim: agora eu compreendo um pouco da falta de educação do seu filho. Ficou bem claro de onde que isso veio. Aí a matriarca do Daniel começou a ficar sem argumentos. E começou a difamar os professores, a escola, os funcionários. Até aí, tudo bem, né? Até que a mãe do Daniel falou assim: vocês mesmos dessa escola aqui mereciam mesmo uma boa lição. Aquela garota sem educação que saiu aqui agora é uma delas. Ela tava falando da Lívia. Aí eu tive que falar. Peguei e disse assim: ô tia, com todo respeito, todo mundo aqui odeia essa aula. Mas entre ela e continuar ouvindo o que a senhora tem a dizer, eu prefiro a aula de matemática. O primeiro lacre que eu dei na minha vida. A turma toda foi indo na minha, todo mundo gostou. Eu fiquei me sentindo todo bobo, mas por dentro eu tava morrendo de medo daquela mulher tacar uma cadeira na minha cara. No momento em que ela ia me responder, a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu conheço, dá um tapa na mesa, levanta e fala assim: ai, Daniel, com todo respeito, arruma esse material logo e tira a tua mãe daqui da sala. Porque a professora Alessandra é mal educada, é mal educada. Ela é ignorante, é ignorante. Ela é grossa sem necessidade nenhuma. É, com todo respeito, tá, professora? Mas tanto você quanto a sua mãe estão errados. Então, acelera com esse material aí. Porque senão a gente vai ter um barraco de verdade aqui dentro. Daniel nem terminou de arrumar as coisas dele. Saiu pegando tudo que ele podia, falou: vamos, mãe, vamos, você já pegou o celular, já pegou o celular. Mas antes de sair, a mãe dele falou assim: eu tô indo embora, mas sexta que vem tem reunião de pais e professores. E eu espero encontrar a senhora lá. Apontando pra professora Alessandra. E ela continuou dizendo: e espero também encontrar o seu pai, o seu e o da menina que saiu. Falando de mim, da Giovana e da Lívia. Que ela ia pisar pra fora da sala, ela deu uma encarada na Giovana. E a Giovana tava literalmente olhando assim pra ela. No que eles saíram, a sala foi a loucura! Todo mundo começou a bater palma. Estava em um período em que não tinha muito entretenimento, porque o diretor substituto era um porre, a gente não conseguia fazer nada. E já tinha um tempo que não tinha um barraco desse na escola. Aí, resumão aqui pra vocês. A Lívia voltou quase no final da aula, meia hora depois que o Daniel tinha ido embora. Em uma mão ela tava com um cafezinho, na outra um saco cheio de gelo. Falou que tinha demorado porque ela parou pra bater papo com a tia na cantina e acabou se distraindo. E quando tava quase chegando, na sexta-feira, no dia da reunião de pais e professores, eu e os meus amigos, nosso grupinho apocalíptico, combinamos de ir com os nossos responsáveis. Porque aparentemente essa reunião se transformaria em um dos melhores barracos. Já vi que você é favelada, né? Pra quê? No que ela falou isso, a Nanda já levantou a mão aqui atrás assim, ó. Foi a hora que a tia da merenda, a mãe da Nanda, falou assim: minha filha, por favor, se controla, o emprego da mamãe. A Nanda abaixou a mão e respirou fundo. Aí a Patricinha olhou na cara dela e falou assim: sai da minha frente, garota. Quem é você? Aí a Nanda botou as duas mãos pra trás assim, abaixou a cabeça e olhou no olho da Patricinha e falou: eu sou a menina que acabei de ser expulsa da minha antiga escola. Porque uma garota sem noção, igualzinha a você, tava rindo e debochando do meu cabelo. E aí, eu me estressei e voei em cima dela e dei uma coça nela. E foi tão bem dada que a história terminou com ela no hospital e eu em outra escola. Vocês têm ideia do que é um refeitório com um monte de gente com fome, simplesmente parando tudo que tinha pra fazer só pra prestar atenção nessa conversa? Aí a Patricinha fez uma cara meio assim de deboche e pediu desculpa pra Nanda dizendo que não sabia que a mãe dela era a tia da merenda. Foi a hora, gente, que a Nanda falou assim: garota, não interessa. Não é porque ela é minha mãe não, você não tem que falar assim com ninguém. E só pela tua gracinha, tu vai pegar o teu prato, vai botar aqui em cima da bancada e vai sair desse refeitório e não vai voltar enquanto eu estiver estudando aqui. Porque se um dia eu entrar aqui dentro e te ver, você não vai nem poder contar a história do que aconteceu, porque você vai estar sem dente. Vaza. Bora. Aí a Patricinha olhou de cima a baixo pra Nanda, viu o tamanho e a altura do problema que ela ia ter, ela não é boba, e falou assim: eu não preciso do almoço da escola mesmo, eu posso comprar.
Botou o prato na bancada e meteu o pé. E eu tenho certeza que ela tava toda cagada de medo.